pega uma formação mais no centro espírita, ele vai se mostrar como um médico para você. Você fala, qual é a diferença dos dois? É a mesma entidade. Estou falando da mesma entidade. Então, cuidado um pouco com a roupagem que ele se mostra, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a energia que ele gera. Ele se mostra porque você tem identificação com aquele tipo de energia. Da mesma forma, alguns comandantes estelares, que a gente chama de comandantes, tá? Eles, em alguns momentos, eles se mostram como um preto velho. Também se mostram como um preto velho. Se mostra até como um caboclo. Então, eles têm a facilidade de se transmutar e se mostrar numa outra forma. Isso é natural, muito tranquilo. Então, cuidado, falar que uma entidade dessa só trabalha no terreiro de Umbanda. Não é verdade. Ela trabalha em vários setores, em vários núcleos, né, espirituais, e ela tem a facilidade de ele se mostrar de acordo com a relação que você tem ou aonde ela esteja trabalhando. Ela se faz assim, muito tranquilo para ela. Aqui é um pouco difícil falar de Umbanda, né, porque dependendo do autor, dependendo da linha que você pega, tem algumas diferenças. Porque não existe um consenso em falar quais são as 7 linhas. Ele tem as 7 linhas mais ou menos formadas na cabeça, mas dependendo do autor, ele fala um pouquinho diferente do que o outro. Ele vai falar diferente. Alguns terreiros de Umbanda, inclusive, usa essas nomenclaturas um pouquinho diferentes. Vou falar mais ou menos em cima do que nós temos informação, que seriam essas 7 formações básicas. Tá? Aqui a gente coloca um pouco os orixás básicos, que seriam esses daqui, ó. Vamos trabalhar com esses 7 orixás, que seria a linha do Oxóssi, os Oguns, né? O Xangôs, o Molu, Yansan, Iemanjá e Oxum, tá? Os básicos. Aí nós temos esses 2 superiores, que seriam Oxalá e Nanã, tá? Ontem nós já trabalhamos um pouco com eles aqui. E os guias, né? Aqui tem uma lista de guias. Esses guias trabalham o quê? Em alguma dessas linhas aqui. Tá? Então eu posso dizer que tem um caboclo de Oxóssi? Sim. Também tem caboclo de Yansan? Também. Tá? Então o caboclo, ele se molda, né, na energia do orixá que ele está trabalhando. Então todos esses orixás que estão aqui, existem praticamente todas essas linhas aqui. Eles trabalham na mesma linha, tá? O ponto é o mesmo, certo? Para chamar eles. Tá? Ontem alguém tentou cantar uns pontos aqui, não lembrou dos outros, né? Mas tudo bem. Então é basicamente essa estrutura que a gente vê na maioria dos terreiros. Dependendo dos terreiros, eles vão mudar um pouquinho o nome de um ou de outro, certo? Mas a base seria sempre essa daqui, os orixás básicos, os superiores, e depois o que a gente chama de guias, né? São os guias espirituais. Aí você fala, mas um quiumba e um egum também é um guia espiritual? Também, só que das trevas. E no terreiro de Umbanda ele se mostra? Sim, está lá dentro. Aí depende de quem? Do médium. Que tipo de médium você é? É o médium que bebe no terreiro de Umbanda? É o médium que cobra pelo trabalho? É esse médium? Quem vai ser seu guia espiritual? Quem vai ser seu guia espiritual? Você acha que vai ser um preto velho? Me desculpe. Não é assim que funciona. Aí você vai ter um egum ou um quiumba. Os quiumbas são mais especialistas. Eles se mostram, inclusive, como um caboclo. E você acha que está trabalhando tudo bem, não está. Ele fica onde? No terreiro de Umbanda. Mas também entra nessa casa aqui também, sabia? Depende de quem? Depende do médico. Como é que você é? Aqui e lá fora. Bom, ele vai entrar? Vai. Tem permissão? Tem. E vai sair com você? Vai sair com você. Do mesmo jeito que ele entrou, ele sai. Mas é só nessas casas? Em qualquer casa, em qualquer centro ou qualquer igreja que você for, ele vai te acompanhar. Porque você tem afinidade com ele. Você gosta de dar umas calibradinhas no final de semana, certo? Você gosta de ter alguns vícios aí que não são aprovados, né? Fisicamente e psicologicamente. Então, uma dessas entidades que você aproximar de você. É assim que funciona. Na prática, é assim.
Nós vamos falar um pouquinho dos orixás. Oxóssi. Vê se você é filha dele. Vê se você tem essas características. O que está vinculado ao Oxóssi? Cuidado que a palavra Oxóssi nem sempre é escrita desse jeito, né? Dependendo do lugar, você vai ver que pode ser escrito de forma diferente. Pode ser assim, então tem um pouco de variação. Agora, qual que é a certa? Eu também não sei, eu escrevi todas elas aí porque eu já vi isso escrito de várias formas. Alguém aqui é filho dele? Tem essa característica? Qual que é o ponto de Oxóssi? Essa eu não sei. Ah, você não sabe. Entendi. Só sei o refrão. Qual é a característica forte dessa pessoa de Oxóssi? Né? Ela está muito ligada ao que? A cura, a saúde. Está muito ligada ao saúde. Para nós aqui na nossa casa, o Oxóssi está muito ligado ao nosso esplênico, a essa parte, esse lado aqui. Que também tem a ver muito com a questão de incorporação, que tem a ver muito também com as questões de desdobramento. Então, o Oxóssi está muito ligado a essa energia, basicamente o que? De cura, de mudança, de saúde, prosperidade, também, como é colocado aqui. E normalmente quem trabalha em hospitais, quem tem uma formação na área de saúde, sempre essa entidade está encostada. Sempre. Mas não só essas pessoas que trabalham nessas áreas. Também aqui, dependendo da situação, principalmente quem trabalha na máquina e na energização, via de regra, na sala tem um Oxóssi lá dentro. Um caboclo de Oxóssi. Um caboclo, pelo menos um. Talvez tenha um monte, dependendo da situação. Eles fazem uma corrente para tratar. Principalmente quem trabalha na máquina e na energização. Sempre tem algumas entidades, os caboclos, que trabalham nessa linha. Sempre vinculado ao que? A cura, a saúde. São muito fortes nisso aí. Mas também mexe também com a questão da força, da energia da pessoa. Então, eles têm um apelo muito forte por mexer aqui no baço, né, no pâncreas, e eles também irradiam energia para os rins. Tá? Então, carrega a pessoa muito forte de energia. Tá? E é interessante trabalhar com essa entidade. Tá? Eu sei que o médium não fica muito aprumado, né? Ele mexe muito com a energia, porque é uma entidade muito forte. Os caboclos de Oxóssi são muito fortes, não só fisicamente, né? A maioria que fala que recebe um caboclo de Oxóssi fala que parece que incha, parece que fica enorme. Mas lógico, esses caboclos são fortes. E ainda mais a energia que ele irradia, você parece que vai explodir, parece que está inchado. Tá? Que é o campo de energia dele. Porque na verdade, a sensação que você tem de inchaço não é que você inchou. Na verdade, o seu campo dimensional ele se fibrilou. Ou seja, você se distanciou. E aí você tem a sensação que você cresceu, mas não é isso. Você, na verdade, você desacoplou. Né? Você tem um desacoplamento muito forte e parece que a sua mão cresce, mas não é a sua mão física. É a mão etérica, é a mão astral, sabe, que cresce. E aí você, com essa mão, você entra em vários campos dimensionais. Tá? Que esse é o segredo que muitos livros não contam, certo? Que para tratar um campo mental ou um campo astral, com a nossa mente, eu preciso me desligar. Se eu não me desligo, eu não consigo entrar no campo astral, no campo mental. Mas se tem uma entidade de Oxóssi encostada em você, isso vai, sem você se desligar. Porque ele proporciona a mudança dimensional em nós. Nenhum livro fala sobre isso. Tá? Mas todo médium que trabalha com essa entidade percebe que a sua mão vai além daquilo que você está prevendo, ou seja, ela passa ao corpo da pessoa. O que está acontecendo na prática? Você está entrando em dimensões que fisicamente, com a nossa mente, não é possível fazer. A não ser que você esteja desdobrado totalmente. Mas para ver o desdobramento total, eu tenho que estar num estado mental, né, de energia da mente, muito baixo. Ou seja, literalmente dormindo. Você entra naqueles sono REM bem profundo, aí você se desdobra, sai do corpo. E aí você conseguiria fazer. Tá? Fisicamente falando. Mas quando uma entidade dessa encosta, essas regras são quebradas todas. Ela possibilita que, com o seu corpo, as dimensões, você consegue passar por elas. Consciente.
pessoa tem que saber canalizar a energia dela. Faz um pouco de amizade com esse bichinho aqui, ó. Encosta mais nelas aqui. Tá? Trabalhe um pouco com as energias de Oxóssi, vocês vão ver o quanto isso ajuda no tratamento de assistidos que estão na maca ou na energização. Muito forte isso daí. Você só tem que ter um pouco mais de afinidade com esses caboclos. Isso vai para todas as entidades de Oxóssi? Todas elas. Todas elas funcionam. Eu estou falando de Oxóssi porque está mais ligado à parte de cura. Mas todas as entidades têm essa força dimensional. Você vai dimensionalmente. Você vai. Tá? Lógico que cada uma tem uma pegada, lá, cada um tem um tipo de energia diferenciada. A gente sabe disso. Estou falando de Oxóssi porque está mais ligado à parte de saúde, de cura. Tá? Mas as outras entidades, o efeito é o mesmo que acontece. Quantas vezes eu já vi médiums aqui trabalhando numa outra linha, sei lá, uma linha de Ogum, por exemplo, quebrando magia que está no campo mental, de outras vidas. Você fala, mas como isso é possível? Se a pessoa não se desligou, ela faz isso porque ela está com a energia de Ogum e o Ogum é quebrador de demanda. Ele vai lá e trinca isso daí, desfaz magias. Porque você está trabalhando com um caboclo de Ogum. Você fala, mas houve o desdobramento da pessoa? A pessoa não se desdobrou. Ela não se desligou, não entrou naquele estado alfa, bem profundo de sono, ele não fez isso. Mas, o que aconteceu? Como é que isso possibilitou? Por causa da energia do caboclo de Ogum, foi possível o quê? Entrar em campos do corpo astral e o corpo mental com facilidade. E vai lá e pega, inclusive, personalidades lá de trás, e arrasta. Usando uma energia de um Ogum, por exemplo. Trabalhando personalidades. Agora a pergunta é, vocês têm afinidade com esses seres? Tem que aprender a encostar neles. Como é que você sabe que você tem afinidade? Oi? Como você sabe que tem afinidade? Você nunca vai saber. Sim, né? A pergunta é, você está disponível? Eu sei que tem alguns aqui que tem a própria cabeça como o maior inimigo. Vocês não têm obsessor. O obsessor é a sua própria cabeça. Porque você se questiona de tudo. Não acredita, inclusive, que você pode. Pronto, aí belou, né? Você já travou. Você já travou o que podia fazer. Se você tem a fé necessária, lógico, você tem que estudar, tem que saber. Mas se você tem a fé e acredita que isso vai acontecer, vai acontecer. Mas você tem que se entregar de coração naquela atividade. O que é se entregar de coração? É querer ajudar a qualquer custo aquela pessoa. Se você se entrega no trabalho espiritual, você vai ver que os resultados vêm. E vem mesmo. E vem mesmo. Mas tem que ser de coração, pessoal. Não é, a entrega não é aqui, a entrega é aqui. Se você se entrega aqui, vai dar certo. Vai funcionar. Mesmo que você não gere energia suficiente, o que vai acontecer na prática? Né? O que acontece na prática? Essas entidades vão fazer por você. Elas vão fazer por você. Porque você está com boas intenções, você está querendo ajudar aquela pessoa. Independente se ela merece ou não, aí não nos cabe julgar. Elas vão fazer o que tem que fazer. E esse cara aqui, alguém gosta dele? Alguém aqui é filho de algum? Eu sei que você não. Vai chegar, espera. E aí, ele faz o quê? O que ele gosta, né? Qual é o tipo de energia que ele usa? Eu gosto muito de usá-lo, toda a linha, né, de algum para quebrar a demanda, eu gosto muito. Inclusive para abrir caminhos, né? De vez em quando algumas pessoas falam aí que está meio difícil, negócio de emprego, não sei o que. Eu não vou fazer trabalho de magia, mas eu chamo a linha de algum e falo, vamos quebrar essas coisas que estão amarrando essa pessoa aqui e vem que quebra aqui. É um quebrador de demanda esse cara. Pega o caboclo dessa linha aqui, você não imagina o que ele faz. Quando a gente pede, vem com a sua espada aí, né? E aí o negócio. E funciona, a gente sabe que dá certo. As energias geradas por eles, tá? São energias muito persistentes, muito fortes. Tá? E normalmente a pessoa que é filha de algum também tem uma energia muito forte. Ela não cai fácil. Muito difícil cair quem é filho de algum. Muito difícil. E para algumas funções, não só aqui na casa, mas lá fora,
você percebe, alguém que é de Ogum, ele sempre puxa os outros, ele sempre leva as pessoas, que é a força que o Ogum tem. E normalmente é muito persistente, ele vai. Também tem um outro lado, né? Quem é de Ogum também de vez em quando parece uma porta, né? Parece uma mula empacada, ele não muda. Você tem que dar, vamos lá, muda esse negócio aí. Tá? Porque o filho de Ogum também é duro para mudar. Eu falo porque eu sou assim. Trabalhar com a linha dele, né? Mas a característica também. Sim, você acaba assumindo certas características, tá? Então, quando a gente coloca uma característica, você pode reparar, cada um orixá a gente está dando algumas características. Você começa a ter uma certa afinidade com essas energias. Tá? E o que significa dizer o quê? Você tem facilidade de trazer um caboclo dessa linha, um preto velho dessa linha. Você tem facilidade de trazer esses campos de energia. Porque você tem uma perspectiva, né, muito parecida com isso. O ideal é que nós saibamos a lidar o quê? Com todas as linhas. Não uma linha só. Mas, invariavelmente, você tem uma linha que é uma preferência sua. Não é bem uma preferência, mas é a maneira como você age. Tá? A maneira como você age, como você pensa. A gente é, nós somos assim. Você fala, não, mas eu tenho um pouquinho de cada um. Isso é verdade, a gente tem um pouquinho de cada um. Mas são momentos, né? Tem momentos que você está mais para um jeito, mais para outro. Isso acontece, é normal, é natural isso. Mas pode reparar, no seu dia a dia, tem uma faixa de vibração que você é mais aquilo. Ah, é mais aquilo, então qual deles? E aí, consequentemente, essas entidades ficam mais perto de você. Então você tem facilidade de acessá-las e trabalhar com elas. Independente de onde seja. Elas vão estar mais fácil o acesso. Você só tem que ter uma certa disciplina mental para que essa conexão seja feita com facilidade. Aí depende de disciplina e prática, né? Você precisa praticar também. Tá? E aí você tem que escolher um terreiro bom, né? Aqui é mais ou menos um terreiro, né? Tem um terreiro, mas não é um terreiro de Umbanda. Aí tem um monte de umbandista trabalhando aqui com a gente. Tem mais um pouquinho de Ogum. Tá? Aqui são alguns tipos de Ogum, né, que a gente trabalha. É uma entidade muito forte. A característica dela é a força, a determinação. Mas tem sempre o outro lado. Né? O outro lado parece uma mula empacada. Isso é um problema. Difícil de mudar. Sim. Falo porque eu sou assim. Né? Também a outra. De vez em quando a gente tem uns choques aí, né? É normal. Toda relação que não tem choque não é relação. Isso não é relação. Tem que ter choque. E é no choque que a gente tem que aprender a respeitar o outro. O choque. Vocês conheciam todos esses nomes aqui, viu? Não. Pode reparar que eles têm algumas características, né? Tem algumas características bem peculiares, né? Xangô. Quem é de Xangô? Xangô é muito crítico. Nossa Senhora. Tá? Normalmente não tem muito cabelo. Os caras de Xangô normalmente têm essa característica. São muito críticos. Tá? Eles têm um pouco de dificuldade, né, de lidar com coisas diferentes, tem dificuldades terríveis de lidar com coisas diferentes. Tá? Essa é a característica do povo de Xangô. E normalmente, quando eles se aproximam, né, os caboclos, né, dessa linha, eles fazem o quê? Eles são muito fortes para meio que equilibrar, né? Eles equilibram as energias que estão acontecendo. Principalmente se existem muitas disputas entre partes, eles chegam e faz o que? A disputa acaba na hora. Porque eles vão fazer o que? Vão fazer o que tem que ser feito, não o que cada parte quer. Então, se você está com muita raiva do seu marido, ou o seu marido está com muita raiva de você, chama a linha de Xangô, você vai ver o que eles fazem. Tapa a boca dos dois, porque normalmente nem está certo. E eles fazem, normalmente tem que ser feito. Eles não vão respeitar o seu desejo. Ah, mas eu quero. Você quer por quê?
Não tem esse negócio no Xangô. O Xangô é muito duro. Não tem, sabe, meios termos, assim. Eles não são molinhos, não. Eles são muito duros. Mas eles são muito corretos. A lei que eles respeitam é a lei de Deus. Não é a lei de homem, não é a lei de desejos nossos. Eles não respeitam nada disso. Eles respeitam a lei que vem de cima. E são muito taxativos. Né? E o Xangô também, ele está muito ligado ao nosso corpo, a essa parte mais do cardíaco. Ou seja, ele intervém muito nas nossas emoções. Então, quando nós estamos com emoções muito conturbadas, chama ali Xangô, e na hora ele segura as emoções nossas. Deixa a gente mais equilibrado. Independente se são emoções positivas ou negativas, ele vai lá e deixa a gente mais equilibrado. A linha Xangô faz isso. E ele tem uma característica muito forte também, que é a linha dele é cumpridor de karma. Então, os karmas que nós temos de outras vidas, quem é que arrasta o karma para descer? Ele arrasta o karma para descer. Ele fala, agora pode vir. E aí vem. E às vezes não é o karma só seu, né? É o seu karma da família, ele arrasta tudo. E aí todos os Xangôs de cada grupo familiar se juntam e falam, agora vem. E aí a família inteira é dele. Ele é assim. Tudo bem, dona Nancy? Esse é um cara bom para trocar ideia, então, né? Depende da hora. Depende da hora. E aqui tem alguns tipos de Xangôs também, né? Coloquei alguns deles aqui. Pouco conhecido, a maioria vem chamado de Xangô, né? Mas tem algumas designações diferentes também. E sempre tem um sincretismo, né, com a Igreja Católica. Tem sempre um sincretismo com a Igreja Católica. Mais um pouquinho, tá? Xangô. E aí, vê se você tem essa característica aqui. Você é rígido no pensamento, sempre senso de justiça. O oposto disso daqui, né, é que você se torna uma pessoa cruel. Você não perdoa ninguém. E acha que está certo. Xangô perdoa todos, mas ele cumpre a lei. Não tem criminoso, não tem vítima para Xangô. Ele simplesmente cumpre a lei. Só isso. Não interessa a idade da pessoa, pode ser até uma criança, ele vai cumprir a lei. Se é isso que tem que ser feito. Bom, não tem críticas aqui. E a gente não consegue aceitar muito bem isso. Porque nossos sentimentos, nossa mente é facilmente corrompida por sentimentos que nós temos. Então a gente se corrompe e favorece pessoas e desfavorece outras pessoas pelos sentimentos que a gente tem. Xangô não faz isso. Quem trabalha com a linha forte de Xangô não tem favorecimento de ninguém. Qual é a lei? É essa? Então é isso que faz. Não interessa se é filho, se é pai, se é mãe, se é irmão. Não interessa quem seja. A lei é essa, é assim que funciona. E eu sei que a maioria de nós que tem alguém que a gente gosta muito, a gente se corrompe pelo sentimento que tem. E vai proteger coisas que não pode fazer. Você vai ser permissivo, coisas que não pode fazer. Aí a gente se embola sozinho. Abre exceção. A gente quebra a lei. Nós quebramos a lei. Né? E a gente não sabe cumprir determinadas funções nossas, como pai, filho, educador, irmão. A gente não faz a nossa função como deveria fazer. Trabalha com a linha de Xangô, você vai ver que o negócio muda na sua vida. Só não exagera. Trabalhar mais com os caboclos dele. Porque é muito característico. Quando você abre uma roda, principalmente acontece muito na desobsessão. Você abre uma roda, você lê a ficha, imediatamente nossa mente já vai julgar. Imediatamente. Pelos padrões que nós temos, tá? A gente vai julgar. Imediatamente a gente vai fazer isso. E o que eu estou fazendo? Estou tomando partido. Eu não posso tomar partido. Nossa função aqui é cuidar das pessoas. Então, se está na dúvida de qual procedimento fazer, chama essa linha aqui. Imediatamente eu já para com esse negócio de julgamentos e imediatamente você já recebe a intuição, ó, faz isso. E normalmente é contra aquilo que a maioria decidiu. Normalmente é isso que vai acontecer. Porque a maioria de nós decide pelo julgamento. Só que aqui não tem julgamento, não. Aqui é frio. É isso ou é aquilo. Não tem outro
Fala, Flávio. Você... Não, é que eu tinha a impressão que, na verdade, essa energia aumentava essa tendência. E não, pelo que você está falando, ele dissipa. Sim. Uhum. Ele corta qualquer tendência nossa, qualquer pré-julgamento nosso. Ele corta tudo isso. Perfeito. É que normalmente a resposta que vem não é o que eu quero escutar. Uhum. Não é o que eu quero escutar. E é por isso que é uma das entidades menos chamadas no centro de Umbanda, certo? Para trabalhos. Por quê? Você vai escutar o que você não quer escutar. Normalmente a gente quer escutar o quê? Alguém que está corroborando com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou fazendo. Ele não vai fazer assim. Se você estiver certo, ele vai falar, tudo bem. Se você estiver errado, ele vai falar, está errado. Não é assim, vai falar um monte na sua vida. E a maioria de nós não gosta de escutar muita coisa. Gosta de falar, agora escutar é um problema. Quem tem ouvido é fala. Na próxima vida você sabe o que vai acontecer com a gente, né? A gente vai vir sem orelha. Gosto de quem possa escutar. E vai vir com 3 bocas, né? Para falar o suficiente. Tudo bem, Vitor? Tranquilo. A tá aí. Quem que é esse cara aqui? Esse Romulo? É a Piaçava. Fica com esse cara. Vai tomar uma rasteira desse cara. É uma entidade também muito forte, né? Tem uma contrapartida dele que a gente chama de Avaloaê. Também energias muito similares. Normalmente ele não se mostra, né? Ele tem tudo coberto. Tá? E ele é exímio transformador de energias. Tá? Exímio transformador de energias. Gosto muito de trabalhar com eles em alguns lugares, né? Onde as energias estão muito travadas, sabe? Energia muito dura. Ah, chama esse cara aqui. Rapidinho ele dissolve, dissipa as energias muito rápido. Tá? E normalmente, a maneira como ele atua num terreiro de Umbanda, ele dificilmente ele te atende assim, né? Ele fica girando. Normalmente ele fica girando. Ele vai atendendo e vai girando. E o que na verdade ele está fazendo? Ele está fazendo vórtex. Está girando e fazendo vórtex no astral. Ele fica o tempo inteiro fazendo assim. E esses vórtices, ele suga todos os campos de energia entre as dimensões, inclusive. Ele não limpa só essa dimensão. Ele entra no corpo etérico, entra no campo astral, no campo mental. Ele vai, sabe, fazendo uma catança de tudo que existe. E o que ele pega? Formas de pensamento, larvas astrais, criações mentais e entidades que estão nas dimensões e entre as dimensões. Ele pega tudo isso aí, ele vai pegando tudo. Pelo campo de atração que ele tem. É uma entidade extremamente forte, muito poderosa. Tá? Não é uma entidade para se brincar com ela, tem que tomar muito cuidado com ela. Tá? E por ele vir coberto, tá? Existe um pouco de mitologia, porque o corpo dele tem algumas feridas, né? Chakras. Tá? Então ele não mostra o corpo, tá? Porque quem conhece fisicamente uma entidade dessa, fica até um pouco de repulsa, certo? Então ele se cobre para mostrar o quê? Essas chagas que eu tenho, eu tirei de você. É isso que ele faz. E tira mesmo. Tira muito forte na área de manipulação de energia. Tá? Eles são muito fortes nisso. E eu gosto muito de usá-los, né, para trabalhos que envolvem o quê? Limpezas pesadas, coisas muito densas, muito difíceis. Eles são muito bons. Muito bons. Quem é filho de... Essa questão das chagas e até mesmo de transmutar energia, isso também pode ser usado no trabalho? Sim, nós usamos muito. Muito. Então, tanto, não só no corpo físico, né, quando os assistidos estão aqui, tanto na energização quanto na maca, mas na desobsessão também. Ele limpa o quê? A maioria das entidades que vêm. Então, quando você quer curar aquela entidade, não só simplesmente conter e encaminhar, chama essa linha. Ela vai lá e cura aquela entidade. Ele tem um poder de transmutação, ele transmuta energia, muito forte. E ele tem uma ligação com uma entidade da grande fraternidade branca, chamado Saint Germain. Ele tem uma ligação muito forte com Saint Germain. De transmutação de energia. Saint Germain usa que cor? Não é violeta? O que causa o violeta em nós? Transmuta, não é? Ele faz exatamente a mesma coisa.
Só que Saint Germain, ele trabalha num campo de energia que é mais abrangente, ou seja, ele pega coisas grandes, certo? Agora, quando você vai tratar de uma pessoa, você chama Saint Germain, sabe quem vem? Ele vem. Vem um caboclo dele. Ah, mas eu estou canalizando lá a fraternidade, chamando a linha de Saint Germain. Saint Germain vai falar, mas é só para isso? Não, eu vou fazer outra coisa. Ah, peraí. É só para isso? Não. Aí quem vem? Vem um caboclo da linha dele. Dá um chocolate. Vem um caboclo da linha dele. Aí você fala, ó, eu estou canalizando Saint Germain. Eu olho assim, tem um caboclo todo empalhado lá e cuidando da... fazendo exatamente aquilo que você queria que Saint Germain fizesse. Aqueles bichos, tipo, que você fala para aterrar e tal, seria essa energia, Como assim? sabe? Aquela pessoa que não tá com aparência de gente, tá mais de animal. A de transmutação pode ser usado. Pode. Então, se as entidades, para você lembrar isso, se as entidades entraram no processo de zoantropia ou licantropia, ou seja, foram perdendo o formato humano, eu também não tenho que fazer uma transmutação de campo de energia. Então, que tipo de entidade eu uso? Essa daqui. Ela é muito poderosa nisso, ela é muito forte nisso. Essa transmutação de energia. Isso eu estou falando para a cura de uma maneira geral, não só fisicamente, eu estou falando, mas também astralmente ou mentalmente, usa esse campo aqui. Novamente, você tem que ter afinidade com ela. Ela não é uma energia sutil, ela não tem energia sutil, é uma energia que dá aquela chacoalhada em você. E o médium, depois que ela se afasta de você, o médium fica, sabe, meio assim de lado, assim, porque... inclusive, ela deixa você muito tonto, porque ela fica o tempo inteiro girando. O tempo inteiro assim, você sai, sabe, parece que você está meio... Labirintite. Meio balão. Parece que está meio balão. Ele Já incorporou isso, você sabe. Ele abalou ele também como... Sim. Qual é a diferença básica? É que tem um que é usado mais em candomblé, certo? O outro é usado mais em umbanda. Mas pode chamar qualquer um dos dois. É a mesma entidade? Não é. Não é, vou fazer o mais velho, não é? Não é a mesma entidade. É isso. Cada um é cada um. Vê se você tem essas características aqui. Ó. Você é fechado? Não, tem um monte aqui que é aberto pra cá. Fala até aqui. Então não é filho dele. Normalmente são pessoas mais, sabe, quietas, tá? Não são muito expansivas. Tá? Você pode até chamar de tímida, né? Não gosto muito dessa palavra, mas... E normalmente tem muitas mudanças na vida, né? E, normalmente, certo, são exímios lidadores com campos de magia. Eles lidam bem com o campo de magia. Lidam muito bem com o campo de magia. Para buscar uma entidade é boa, porque uma vez numa roda, eu chamei essa energia, porque a gente não conseguia trazer uma entidade que estava muito longe. E a gente começou a chamar essa energia, fazer um grande vórtice para puxar ela. Serve também. É o caso do vórtice. Ele cria o vórtice e começa a puxar. Ele não puxa leve, ele está puxando. Não, ele vai não puxar suave. com força. E até com violência, dependendo da... Mas essa energia que veio, que vem. Sim, essa. Vocês têm alguma característica aqui? Vocês nunca ficaram retardados desde pequenos? A retardade é uma coisa, né? Não, nasce, já nasci É mediunidade, começa desde, sabe? Você já vê vultos, vê não sei o que, você não consegue dormir sozinho, dorme de luz acesa, e até hoje continua. Para TV ligado. Só lá atrás e vem vendo. Essa característica de pessoas que são filhos de Olu ou de Abaloé. Parecidas, né? E essa daqui? Aí tem vários aqui. São bravos pra caramba. Ô pimenta, viu? Nossa senhora. Tem um gênio do cão também, mas tudo bem, vamos em frente. Né? Eu gosto muito de trabalhar com Yansan. Yansan e Ogum têm uma energia muito compatível. Os dois estão muito compatíveis. É lógico que existe um pouco de mitologia atrás, que os dois tiveram um probleminha aí, né? O negócio desandou aí, certo? Mas o Ogum pegou a mulher quando são bem alinhados, né? Então tem a filho de Yansan e tem a filho de Ogum, a princípio se dão bem. Mas não vai durar muito tempo esse negócio. O negócio vai desandar lá na frente. Mas a princípio se dá muito bem. Tem a filho de Ogum, o filho de Yansan. No começo vai tudo bem. Não sei que depois vai ter problemas, mas no começo está tudo certo. Os dois são fortes, os dois têm muita energia, os dois estão assim. Tá? E, só que essa pessoa que é filha de Yansan normalmente é muito intempestiva. Tem uma oscilação de humor muito fácil. Tá? E normalmente tem essas
características que estão colocadas aqui. Ó. Ixi. Tá? Esse é um probleminha. Você pode falar, não, mas as pessoas são muito flexíveis, abertas a novidades e mudanças. Quer dizer o quê? Se a coisa está sempre do mesmo jeito, não vai dar certo. Essa pessoa, filha de Ansan, não consegue ficar do lado de uma pessoa que é sempre a mesma coisa. Não dá certo. Se não tiver novidades, ela não fica. Então, no começo, por isso que eu estou falando, no começo da relação está tudo bem, é novidade, está tudo certo. Entrou num movimento, meio louco. Quem é filho de Ansan sabe o que eu estou falando, tá? Não gosta de trabalho que seja repetitivo, não gosta de pessoas que sempre pensam do mesmo jeito, tem uma dificuldade tremenda de convencionalismo, certo? Normalmente a pessoa filha de Ansan é extremamente rebelde, não aceita regras, tá? E além do mais é uma pimenta, certo? Tem um gênio danado, tá? E tem características de Ansan, mas é extremamente guerreira, tá? Não desiste fácil, tá? E nas situações de muitas complicações energéticas ou espirituais são extremamente eficientes, porque normalmente ela quer ir na frente. Ela não vai atrás, não vai para o pelotão de trás. Ela vai na frente para dar um basta. Tá? E são muito eficientes na limpeza, tá? E conseguem trabalhar com certa facilidade, principalmente na comunicação. Tem facilidade de se comunicar, só não gosta de escutar. Comunicar faz fácil, mas não escuta bem. Esse daqui é um dos maiores. É assim? Tá. Então, tem várias pessoas aqui que têm bem essa característica. Né? O problema é que nunca faz sentido. Ela não consegue achar uma pessoa que faça sentido. Exatamente. Para convencer uma pessoa filha de Ansan, não é fácil. Tá? Você tem que ter muito argumentos, tem que ser argumentos bem sólidos, porque a pergunta vai vir na hora. Mas você pensou nisso? Isso daqui. Desmonta. Desmonta. Tem que ter peso astral. Peso astral. Mas eu gosto muito de filhos de Ansan, porque filhos de Ansan são muito corretos. Tá? Eles têm dificuldade em coisas erradas. E normalmente fica revoltado, tá? Com coisas erradas. Fica muito revoltado. Eles não gostam de coisas erradas. Tá? Tem uma dificuldade tremenda de lidar com coisa errada. Tá? E por causa disso, né, fala às vezes o que não deve. E fala mesmo. Então não vai medir muito consequências. Não. Tá? Mas são entidades, ou são caboclos, né, ou entidades que trabalham assim, extremamente fortes, poderosos. Tá? E normalmente eles usam muitas energias do quê? As energias da natureza. Eles começam com aqueles ventos violentos, tá, limpando. E se isso não basta, aí começa a dar aqueles raios, né? Raios de limpeza, e é bom você não ficar na linha desses raios, porque ele vai te pegar e vai te desmontar. Desmonta mesmo. Então são grandes dissipadores de fluxos de energia, sabe? Densos, condensados. Chama a linha de Ansan para dar aquela geral assim, aí vem outras linhas, sabe? Que são linhas de cura e tudo mais. Você não pode chamar uma linha de cura onde o lugar esteja muito denso, você não pode fazer isso. Então primeiro você limpa e depois você cura, tá? Senão você tem dificuldades na cura. E ela é muito útil para fazer isso, essa linha de Ansan. Iemanjá. Alguns aqui também são filhos de Iemanjá. Nós trabalhamos com Iemanjá. Acho que quase todos, né? Nunca chama em Ansan. Mas onde eu sei isso? Oxum, seus. Eu sei. Os Oxum. Não, também não. Eu não tanto. Legal. E aí, vocês têm essas características aqui, ó? Ai, como eu gostaria. Dinheiro com facilidade. Tem essas características? O jogador vai ficar tudo sujo, já. Porque o que acontece? Os filhos de Iemanjá, elas têm o quê? Parece que elas sempre estão jovens.
pode ser que fisicamente às vezes não demonstra, mas a energia, a pessoa, sabe, tem uma vitalidade assim que você fala, mas parece uma criança. Ela tem um pouco essa característica. Tá? Mas fisicamente também demonstra convidade. Fisicamente. Tá? Parece que sempre é mais nova do que tem aqueles aninhos lá de aniversário. Normalmente filho de Iemanjá é assim. Tá? E para que a gente usa normalmente elas? Aonde que a gente pode trabalhar essa energia, esse fluxo de energia de Iemanjá? Normalmente também, quando você percebe que as energias estão muito condensadas, muito densas, pede as águas, né? Pega aquilo que a gente chama de calunga, né? Calunga maior, tá? Nunca chama calunga menor, hein? Por favor. Nunca faça isso. Porque calunga maior é o mar, né? As águas do mar. Calunga menor, você vai chamar as energias do cemitério. É mesmo? Não mistura. Tá? Se bem que tem algumas energias que a gente pode canalizar as energias de cemitério, mas é para um outro tipo de trabalho. Não vai limpar com as energias de cemitério, você vai, na verdade... Super light, né? Então, o que você tem que fazer? Se você for chamar as águas, né, que em termos de Umbanda é calunga maior, então usa esse termo, calunga maior, e aí você pega as águas e vai, ou simplesmente chama a energia do mar, tá beleza, tá ótimo. Tá? E serve o quê? Para limpeza, né? Para você tirar aquelas energias negativas de lugares muito densos, também lugares muito difíceis, né? Usa as energias de Iemanjá, trabalha com a energia de Iemanjá, que é salutar. Também é muito interessante usar quem consegue canalizar as energias de Iemanjá para limpar a pessoa. Para limpar a pessoa, tanto na energização quanto na marca. Porque não é muito fácil trazer energia de Iemanjá nesse nível para limpar a pessoa. Mas quando você consegue lidar com isso, é como se você estivesse canalizando um elemental da água. Tá? E é extremamente poderoso na limpeza dos corpos astrais da pessoa. Por quê? Não vem somente a água, vem o quê? Os cristais de sal. E esses cristais metabolizados, eles são extremamente poderosos para atrair o quê? Energias que estão densas na pessoa. Gosto muito de usar a energia de Iemanjá para dissipar o quê? Tumores, sabe, nódulos que estão no corpo da pessoa, independente da região que esteja isso daí. Porque vai vir essa água, que não é água doce, é água salgada, que vai atrair pelos cristais, né? Questões iônicas, começa a atrair as energias que estão na água da pessoa. E aí você começa a limpar ela. Tá? Pura atração magnética. Parece que está lavando, mas não é bem isso que acontece. É a atração magnética do sal que está na água contra as partículas de água que está no corpo da pessoa, que normalmente estão contaminadas. Você começa a puxar essas energias, usando a energia de Iemanjá. Também dá para fazer no tratamento de câncer, usar a energia de Iemanjá. Tá? Só que tem que fazer um procedimento antes na pessoa, para deixar aquelas células de câncer imantadas de energia, e aí vai com o Iemanjá, ela vai lá e começa a puxar as células cancerígenas também. Ela desmonta as células cancerígenas. Aquele fosfato blá, né? Fosfoetanol. Você põe esse marcador antes, e aí você chama a energia de Iemanjá, ela vai lá, conecta com as partículas iônicas, ela começa a puxar as células que são marcadas. Ela faz isso. Tony, você pode associar isso, por exemplo, com a dá para associar? Não lembro. Mas dá para associar essas duas coisas? Sim, eles usam as partículas subatômicas. Dá para associar as duas? Sim. Pega os núcleos mais os métodos, que são as energias das partículas subatômicas. Eles conseguem fazer isso. Eles reorganizam, na verdade, a água que está no nosso corpo. Então, esse atrai, ele faz a reorganização. Reorganização molecular. E aí uma pessoa, nós fizemos isso há um tempo atrás ali, tá? Na verdade foi a energia que foi feita, foi trazida essa energia da Iemanjá, que ela vem com os cristais de água organizados. Okay? Aí você pega uma pessoa que está com os cristais de água desorganizados. Quando você conecta isso daí, essa vai ali como se fosse uma contaminação. Os cristais de água dessa água de Iemanjá estão organizados, ela faz o que? Ela organiza os cristais de água da pessoa. Quando ela faz essa reorganização, normalmente a pessoa desincha.
Tá? Como é que ela faz esse tipo de organização? A nível subatômico. E aí você vai organizando e a pessoa puxa. Você entendeu? Também pode ser usado. Porque a forma de pensamento ela também tem partículas subatômicas. Você fala, não, mas não é possível. Não, é possível, senão as formas não teria um formato. Tá? Você fala, não, mas é emanada pelo cérebro humano. Sim, eu sei que é. Mas ele tem partículas subatômicas a nível astral, não a nível físico. Tá? Mas quando você chama o caboclo de Iemanjá, ele vai lá e também desmonta essas formas de pensamento. É lógico que elas vão ser criadas novamente. Tá? Porque quem criou vai continuar criando essa forma de pensamento, se ela não mudar o pensamento. Pode usar, deve ser usado. Não tem restrições aqui, né? Dentro de uma casa, não tem restrições onde você pode ou onde você não pode usar. Se é um trabalho de cura, um trabalho de energia, um trabalho de reestruturação da pessoa, usa. Restrição. Só que aqui não vai ter um mata-mata, né? Não vai ter. Mas a gente usa. Qual o problema? Normalmente vai vir quem? Um caboclo. Não é ela que vem, hein? Vai com calma. Mas vai vir um caboclo, vai encostar e você usa o campo de energia dela. Oxum. Gosto muito também de usar a Oxum, né? Ela também trabalha com as águas, mas o quê? Mas aí seria as águas da... Pode chamar água doce, né? Mas aí seria o quê? De cachoeiras, de rios. Gosto muito de Oxum também para limpeza. Usa a cachoeira. Tá? E é interessante que você peça para a sua casa colocar o quê? Um caboclo na porta com a energia do quê? De Oxum. O que ela vai fazer? Ela vai colocar uma cachoeira na porta sua. Aí você toma banho. Penetrar antes de sair, né? O problema é quando você entra em casa, não quando sai. E a maioria de nós contamina a casa. Nós contaminamos nossa casa. Então, essa energia de Oxum pode ser usada para limpeza da casa, né? Mas também o quê? Para impedir que nós entremos com energias deletérias dentro da própria casa. Trabalha com isso. Peça para te limpar antes de entrar em casa. Vai te ajudar bastante. Normalmente, essas pessoas aqui são muito... gostam de coisas muito esotéricas. Tem uma facilidade de lidar com essas coisas assim, diferentes. Carta, música, tem uma facilidade incrível de lidar com essas coisas. Tá? Só que tem um problema, né? Quem cobra isso daqui se ferra. Você não pode cobrar nada disso. E normalmente, quem é filho de Oxum é muito mística, né? E normalmente foi grande macumbeira em outra vida. Foi grande macumbeira. E tem alguns aqui que são filhos de Oxum. Dá para perceber o campo de energia. Só de falar nela, a vibração já fica. É hoje. E é interessante quando a gente se concentra nessa entidade aqui, é meio que como se plasmasse na sua frente um caldeirão. Plasma um caldeirão na sua frente. Imaginou para que é, né? Fazer sopa. Plasma na hora. A hora que você se concentra, o caldeirão tudo aparece assim. Prontinho para você manipular a energia, para você trabalhar com campos de magia. Campos de magia. Da mesma forma que uma pessoa dessa, normalmente uma pessoa muito doce, né? Pelo menos ela se mostra doce, não estou falando que é, mas ela se mostra, sabe, mais sutil, mais suave, não quer dizer que ela seja, mas ela se mostra assim. Tá? Também é um pouco confundido essa energia aqui com as energias de uma... Agora fala. Não pensa muito, fala. Deixa eu ver se eu... Não, pensa, vai, fala isso mesmo. Essa. Vai, coragem. Não, vou mudar a palavra aqui, senão Senão aí ela vai me pegar, agora não. É que algumas pessoas, principalmente mais mulheres, homens também fazem, mas mais mulheres se mostram muito sensuais. Tá? E aí confunde um pouco a energia. Acha que é Oxum, não é Oxum. Tá? Aí você trouxe uma outra entidade para frente.
tem nada a ver com o Oxum. Tem mais a ver com a linha de esquerda, que é pareada com o Exu. Tá? E aí você traz a sua famosa pombagira e acha que está com energia de Oxum. Tá? Não confunda as coisas. O Oxum tem uma energia sutil, suave, gostosa, assim. Tá? Ela é sensível. Tá? E ela não é sensual. A sensualidade não está vinculada a ela. Cuidado. E a gente confunde. Acha que está com Oxum e não é. Está com quem? Uma pombagira. Os homens também usam pombagira, sabia? Opa! Aí é urubu roda mesmo. O homem também usa, se usa e como usa. Vai envolver a sua vaidade, sabe? A sua masculinidade. Lógico que vem com tudo. E ele fica de frente, né? Ele chama de cônjuge. Ele fica na sua frente. Fica na sua frente. Não é de trás, ele fica na frente. A pombagira, quando ela está, entre aspas, doutrinada, ela nunca fica na sua frente, ela fica sempre nas suas costas, fazendo o quê? Te protegendo. Tem o mesmo efeito de um Exu, te protegendo. Te protege, ajuda você nos ambientes, mas ela fica atrás. Quando ela vem na frente, bom, aí mudou o sentido do que ela está O querendo. negócio está pegando. Toda vez que ela fica na frente, ela vai mexer com seus feromônios. E feromônio quer dizer o quê? Acasalamento. Ela quer que você casale? Porque sensualidade. Não, só para isso. Sensualidade. Porque nós queremos assim. Nós queremos. E ela vem. Vem sim. Oxalá é uma entidade difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar. A maioria dos centros de Umbanda que eu conheço, certo, não consegue trabalhar com Oxalá. Não consegue. É muito difícil, né? Não é porque ela seja densa, é difícil você canalizar um caboclo de Oxalá. É muito difícil você trazer um caboclo. Vamos trazer o caboclo de Oxalá. É difícil você canalizar isso. Tá? Requer muito trabalho do médium, o médium tem que ter muita experiência, certo? Mas é uma entidade extremamente poderosa, muito forte, que é considerada Jesus, no nosso caso, o sincretismo seria de Jesus. São poucas pessoas que conseguem trabalhar com a linha de Oxalá. E Nanã também é a mesma coisa. Nanã seria também uma entidade muito difícil. Muita gente puxou a energia de Nanã aqui e nem todos os médicos conseguiram canalizar Nanã. Normalmente, quando o Oxalá se aproxima, ele mostra sempre essas características aqui, ó. Serenidade, calma, tranquilidade. Tá? Ele sempre vem fazer isso. Mas dificilmente ele vai se manifestar no terreiro. Ele não está muito preocupado com o terreiro. Ele está preocupado com coisas muito grandes, coisas gerais. Normalmente ele vai fazer isso. Dificilmente ele vai se manifestar no terreiro. Muito difícil. Somente em casos muito especiais, assim, é que vai se aproximar, mas depende muito do médium, do dirigente da casa, sabe? Tem que juntar alguns fatores para um caboclo de Oxalá se manifestar. Normalmente não vem. Você chama, não vem. Vem o outro. Ele não. Essa linha não se manifesta com facilidade. Nanã também é uma outra linha difícil também de trazer. Não é qualquer médico que consegue trazer Nanã. Amor de Jesus. E normalmente a manifestação dela dá para perceber, e aqui também tem uma confusão de Nanã com pretas velhas. Tá? Por quê? Nanã é uma entidade muito velha, tá? Ela se manifesta de forma muito velha. Tá? E às vezes as pessoas falam, eu estou com Nanã, tá uma obra, você está com uma preta velha aí que deixou você corcunda aí também. Você acha que é Nanã. Nanã não é fácil a incorporação. Também, novamente, depende do médium, depende muito da casa, né? Elas também não se manifestam com facilidade. É mais fácil do que Oxalá, mas mesmo Nanã é muito difícil você trabalhar com Nanã. Muito difícil trabalhar com Nanã. E por ela ser difícil de trazer, né, como Oxalá, também não é qualquer médico que consegue falar, eu trago Nanã. Você tem que pensar duas vezes. Não é bem assim que acontece. Ela é muito exigente, Nanã. Trazer ela é muito exigente.
Qual que é a característica da pessoa que ligado com qual característica que a pessoa tem? Sou muito centrada, calma. Quem é agitado nunca vai conseguir trazer uma sem chance. Tem que ser concentrada, calma, correta na vida. Não importa se é homem ou mulher, não, né? Tanto faz. Tá. Cavalo aí, se é masculino ou feminino, pouco importa. Tá. Tudo bem? Mas são características da pessoa. Ela tem que ter muito centrado, muito calmo, sereno. Aí Oxalá e Nanã poderiam se aproximar, mas tem que ter outros predicados. Ou seja, você tem que ter uma mediunidade ostensiva, você tem que trabalhar já há algum tempo em alguma casa, né? Para você conseguir captar certas energias, daí eles podem se aproximar e escolher você. Eles escolhem, não é você que escolhe. Na casa de paz, tinha um médico, né? Tinha trabalhado com gente. Ela por 12 anos. 12 anos para conseguir. Chegar. É isso mesmo que eu estou falando. Onde ela está agora, que não é nem para trabalhar no fácil com as pessoas. 12 anos. A minha família aqui, mas ela só agora, depois de 2 anos. A gente está falando, Nanã e Oxalá são entidades que elas demoram a se manifestar com aquele médico que está querendo trabalhar, certo? E não vai ser de início. Falar, olha, eu fui a primeira vez eu incorporei Nanã, certo? Não, é errado, não é possível. Não é possível. Tá? Requer muita prática, muito empenho, persistência. Sabe? Aquela pessoa que vai correta, né? Aí você vai se desenvolvendo, e aí pode ser que uma Nanã possa ser. Há quanto tempo os outros estão chegando, estão mudando, né? Que ela está por 12? Aí nós temos aqui as linhas, né? Que eu posso chamar isso aqui de linhas, né? Ou princípios aqui no caso, que são as linhas principais que a gente chama de crianças, os caboclos, né? E os pretos velhos. Essas são as 3 linhas principais que envolvem todas as entidades. Todas as entidades vão pegar uma dessas linhas e trabalhar nisso daí. Aí abrindo um pouquinho mais aqui, eu preciso correr um pouquinho. Aí nós temos uma outra sequência, né, que seriam os baianos, os caboclos, da sertaneja do fundo das águas, os ciganos, também gosto de trabalhar muito com eles. E esses ciganos aqui, eles são exímios lidadores de magia. Eles lidam muito forte com magia. Inclusive, podem ser utilizados para trabalhar as personalidades múltiplas. E eles fazem bem isso aí. Porque se eles lidam com magia, eles vão lá atrás, ele puxa, e está lá atrás. Eles fazem com facilidade. Eles mexem com eles chamam de inconsciente coletivo. Eles conseguem mexer com isso. Para aquilo que é karma, lá. Aquilo que é karma, eles conseguem lidar com uma certa facilidade. Então, eles vão interferir no karma. Mas nem tudo que vem lá de trás é karma. Então, o que não é karma, eles conseguem tirar. E o que é karma? Bom, o que é karma, eles vão deixar do jeitinho que está. Mas vem muita coisa lá de trás das nossas existências que não tem nada a ver com karma. Só que é a nossa personalidade lá de trás que está interferindo agora. Então, eles são muito bons para lidar com isso. Eles vão lá atrás, mexem naquilo que não é karma, né? Eles vão ver o que é karma e o que não é. O que não é karma, eles dissipam, ou mentalizam, né? Na verdade, não é dissipar, eles vão lá e harmonizam aquela personalidade. Eles são muito bons para fazer isso. E o médico que sabe lidar com ciganos, tá? Tem uma moça aqui, essa daqui, ela lida muito bem com ciganos, tá? Percebe que consegue com facilidade. Você vai e volta rapidinho para trás. Com facilidade. E mexe no campo mental da pessoa. Fácil. Você fala, mas o médium não desligou, tá? Mas ela fez isso. Ela vai lá, mexe na personalidade, trabalha os arquétipos lá da personalidade múltipla ou do inconsciente coletivo, e é exímio cuidadora com essas energias. Isso os ciganos, de uma maneira geral. Não interessa se é masculino ou feminino. Tá? E os curadores também. Os curadores também são exímios lidadores com essa, o que a gente chama de personalidade múltipla ou inconsciente coletivo. Tá? A palavra arquétipo está muito incluída naquilo que a gente chama de junguiano. Né? Então, quem estudou psicologia, uma das linhas, né, de atuação da psicologia é Jung. Jung ele separa um pouco esse tratamento da personalidade, certo? Quando ele trata a personalidade, ele trata as sombras, ele trata os arquétipos, o
inconsciente coletivo. Tá? E esses dois aqui, principalmente os ciganos e os curadores, eles são muito fortes para fazer isso. Tá? Eles conseguem entrar nisso com facilidade. Aqui mais um pouquinho, deixa eu andar um pouco mais aqui. Os magos brancos também do Oriente, também são entidades extremamente poderosas. Você tem que aprender a canalizar eles. É muito útil na cura, está aí na desobsessão, que também é um outro campo de energia, que são os magos brancos. E é muito interessante que esse mago branco ele se manifesta, tá? Ou ele vem como um mago branco, pode-se dizer assim, mas na verdade é um caboclo da linha dele que vem. E normalmente é esse cara que me iniciou lá atrás. Então, por acho que a palavra é compaixão que tem por nós, ele manda algum emissário dele para trabalhar com a gente. E normalmente é o nosso iniciador. Normalmente é o nosso iniciador. E para trabalhar com cura. Então aqui só para ter uma outra perspectiva, né, falando dos caboclos, os presubetos, os herês, os baianos, os marinheiros, os boiadeiros, os ciganos e o povo d'água. Aqui só abrindo um pouquinho mais. Os herês não são crenças de verdade. Não. Eles se mostram como crianças. Você vai falar isso com ele, você não é criança. Ele te vira no avesso. Vai chorar uma par de horas. Mas ele se manifesta como criança. Nenhuma entidade que é criança, ou nenhuma entidade que está se mostrando assim, ela é assim. Ela se mostra assim porque nós somos formados, ou temos essa formação baseada nesse sincretismo, baseada nesse formato. Então, a gente acredita assim. Então, tudo bem. Funcionou aí. O que nós recomendamos quando você faz trabalho muito denso, né, trabalhou várias energias, várias linhas ao mesmo tempo, que você feche o trabalho, que é aquele trabalho de equalização do grupo, tá? Você pode fazer aquela equalização, fazer uma oração de Francisco, enfim, você pode fazer isso. Mas quando você envolveu muitas entidades, tá? Uma linha de umbanda, misturou, sabe, um monte de coisa, a oração não vai equalizar o grupo. Não vai dar certo a oração. O que você tem que fazer? Chama a linha de herê. Fecha com ela. Fecha com a linha de herê. Aí ele vai lá, sabe, ele dá aquela equalizada no médio. Aí o médio fica bem. Eu recomendo sempre quando você trabalhar com linhas, sabe? Você trabalhou com uma linha, depois puxou outra coisa, sabe aquela. Tem a hora que fica aquela. Parece uma. Tá? E como trabalhou com várias faixas de vibração, vários tipos de entidades que se misturou, tanto das trevas quanto da luz, ela fez aquela oração final não vai equalizar o grupo, não vai dar certo. As pessoas não vão ficar equalizadas. Então como é que equaliza? Chama a linha direita. Ela vai lá e dá uma geral. A linha direita é excelente para fazer isso. É brincando, né? É brincando mesmo. Tem alguns aqui que a gente, se não conter, fica dando cambalhota, fica batendo nos outros. Não é assim? Exus. Você tem o seu Exu de estimação? E aí? Não, você fala, não, eu não tenho Exu, não. Todo mundo tem um Exuzinho, tá? Exatamente, certo? Exatamente. Ainda bem que nós os temos, tá? Porque se nós não os tivéssemos, né, a gente estaria muito mal. O grande problema é quando nós, pelas nossas condutas e pensamentos, pegamos um rabo de encruza, né, um quiumba ou um egum. Aí que o negócio pega. E como identifica, Tom? Tá? Como identifica? Normalmente você não consegue. Porque ele vai pegar em você aquilo que você falha. Ou o seu orgulho, ou o seu egoísmo, certo? Ele vai te dar isso. Você vai falar, eu não tenho esse negócio não. Não tenho isso não. Eu sempre gosto de dar de um exemplo, que a gente trabalhava em uma outra casa, tá? E tinha uma senhora que ia lá, e ela falava, olha, eu trabalho com a grande fraternidade. Legal, tá bom, vamos lá. Tá? E toda vez que ela sentava para a gente cuidar dela, eu não sabia o que ela ia fazer lá. Se ela trabalha com a grande fraternidade, como é que ela vai ser cuidada por nós? Então achava meio estranho isso, mas tudo bem, ela foi lá, a gente vai cuidar. Tá? E toda vez que ela vinha, ela chamava a entidade que supostamente era da fraternidade branca.
E toda vez que vinha, não era isso daí, ele se mostrava assim. E era interessante, quando você olhava de frente, ele realmente parecia um mestre da fraternidade. Tá? Quando você olhava de costas, você via que não era aquela entidade. Era o quê? Um quiumba se fazendo passar por essa entidade. E ela cuidava de pessoas com essa entidade, ela trabalhava no centro, onde ela trabalhava com essa entidade. E aí um dia nós fomos cuidar dela, né? Ela vinha vindo há algum tempinho, e toda vez a gente pegava e tirava essa entidade da frente dela. Tá? Depois ela se sentia mal, durante 2, 3 semanas se sentia mal, porque a gente tirava essa entidade da frente dela. Ela aparecia lá novamente, tá? Com outra entidade, igualzinho. Não é possível. Até chegou um dia e eu falei para ela, você não está trazendo uma entidade da grande fraternidade. Como eu não estou trazendo? Ela nunca mais apareceu lá na outra casa. Isso acontece com qualquer um. Basta falar, olha, você não está trazendo essa entidade, tá? Você está trazendo uma outra entidade que normalmente é um quiumba. O Egum normalmente não tem essa capacidade. Ele é mais aguaceiro, ele vai fazer mais bagunça, certo? Mas o quiumba faz. Esse cara aqui, ele é preparado, né? Ele é treinado, ele é preparado, ele sabe técnicas de apometria. Ele sabe técnicas de apometria. Esse quiumba, ele é treinado para fazer isso. Tá? Tem um outro Tony lá no umbral fazendo exatamente isso. Esse que eu tenho medo. Esse aí é igualzinho. Tá? Sou eu desdobrado. Vou contar essa história. E esse cara, ele faz isso, ele se mostra como ele quiser. Ele foi treinado para fazer isso. Inclusive, ele consegue canalizar muita luz. Por quê? Provavelmente ele está usando o corpo de alguém. Ele clonou o corpo de alguém, olha só. E usa o campo de energia das pessoas. Aí ele fica com um campo irradiante. Ele emana a luz, mas é uma energia, uma entidade das trevas. Mas como isso é possível? Não é possível, mas ele usou artifícios, ok? Provavelmente de clonagem de corpos astrais nossos, porque a gente vai num barzinho, vai numa festa rave, vai em algum lugar que não pode, certo? Eles vão pegar um pedacinho do seu corpo astral, vai clonar você, vai levar no laboratório isso daí, vai imantar energia sua, porque é o seu clone, e esse corpo vai ficar irradiante. Ele coloca na frente da entidade e fica emitindo luz pura. Que legal isso. Como é que você pega isso? Porque ele vai dar aquilo que você quer. Você vai se sentir melhor como nunca você se sentiu. As pessoas vão chegar até você como nunca chegaram. Você vai continuar fazendo isso. É um processo de anos, então. Lógico, não é assim, da noite para o dia que isso acontece. Mas por que chegou nesse ponto? Porque você permitiu que gradativamente essa entidade fosse se aproximando, fosse lendo as suas deficiências, porque aí é uma deficiência moral, né? Você se deixou levar, e aí ela vai se manifestar como sendo o seu protetor, inclusive. Aí você fala, mas cadê o meu protetor? Ele vai falar, não posso fazer nada, você está deixando. Ele vai se afastar, vai ficar do lado de você, e vai deixar isso acontecer. Mas essa entidade não vai conseguir manter por muito tempo. Por isso que, invariavelmente, essa pessoa vai procurar uma outra ajuda. Foi o que aconteceu com essa senhora. Por que ela procurou a gente? Porque ela não estava se sentindo bem, dá para entender? Porque essa entidade vai sugar energia, e lógico que suga energia. Então, como que é possível uma pessoa que trabalha o tempo inteiro com uma entidade de luz, né, teoricamente de luz, ela começa a se sentir mal? Como isso é possível? Não é possível. Ele não enxerga. Ele não vai perceber. Ele vai se sentir fisicamente que não está bem. Vai sentir sem energia, certo? Vai acontecer umas coisas estranhas na vida dele, isso vai acontecer. Tá? Mas ele não consegue ligar as coisas, ele não sabe, não vai conseguir ligar que é essa entidade. Quem foi? Você falou alguma coisa sobre isso. Quem foi que você tem que chamar numa roda para tirar isso, para mostrar a realidade? Você falou isso, não falou? Ou estou enganada? Para fazer a realidade? Para fazer. Não, tem alguns tratamentos que a gente faz isso. Mas quem chama? Quem você pode chamar? Ciganos? Depende do caso, depende do caso. Se envolver magia pesada, normalmente a gente usa alguma entidade de magia. Pode ser um cigano, pode ser algum oriental que vai lá e mexe com magia. Pode ser. Mas se não envolver magia, pode ser um preto velho, pode ser um caboclo, de qualquer linha, você vai lá e puxa ele, só. Mas não necessariamente só da linha de Umbanda, você pode trazer de uma outra linha também e usar, vai cuidar também. Se o médium
do grupo de desobsessão tiver um campo mental forte, ele também consegue tirar a entidade, ele afasta a entidade. A própria energia do grupo gerada também é suficiente para arrancar a entidade que está do lado dela e tira, encaminha. Isso tudo é possível fazer. Então não necessariamente precisa vir com uma linha de plano para fazer isso. Depende do grupo que está trabalhando. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui. Aqui só algumas figuras, algumas imagens, né? Os xamãs também, né? Essa aqui é mais a linha de xamã. Uhum. Essa aqui é xamã, aqui também é xamã. Xamanismo, aqui é xamanismo. Também são da linha de caboclo. Os xamãs também trabalham na linha das 7 linhas dos orixás Não, também. eles trabalham diferentes. Eles trabalham mais com as linhas da natureza, invocando mais principalmente águias e animais de grande porte. Os cavalos, os cachorros, eles vêm muito com isso daí. E lobo, né? Lobos. Eles trabalham mais com a linha da natureza. Porque os caboclos, né, só imagens. É que caboclo a gente acha, ele é bonitão, grandão. Não, ele pode ser um caboclinho, uma cabocla. Então o seu caboclo nem sempre é tão bonitinho assim. Tá? Na boa. Não, o meu caboclo é lindo, olha só como ele é. Nem sempre ele está assim, tá? Você acha que é assim, mas tá tudo bem. Tem um cocar exuberante. É, tá. Pode ser também. Pode ser também. Aqui também pode ser também outros tipos de caboclos, olha só. Africano. São de origem mais africana. Você pode se manifestar assim também. Você pode até confundir eles como sendo um preto velho. Não, mas ele não é preto velho, é um caboclo. Só que da linha africana. Você pode trabalhar. Qual o problema? Não, ele é um caboclo. Por exemplo, de uma linha árabe, por exemplo. Pode ser. É o que ela falou lá, de um oriental assim. Pode até se mostrar. Pode até se mostrar. Então, olha só, eu sou de origem japonesa, certo? Fui criado, vim de lá, estou aqui. Como é que um caboclo vai se manifestar para mim? Fala para mim. Ele não pode se manifestar com penacho, a pessoa não vai conseguir lidar bem com isso. E se ele vier com uma roupa de um samurai? Aí eu entendo. Entendi. Aí eu vou entender. Ele vai se mostrar com uma roupa de samurai. Você aceita. É. Por causa da minha cultura, minha formação, ele vai se mostrar assim. Você fala, é um caboclo que veio ali com uma outra roupagem, né? Ele se mostra, aí você tem aquela identificação, aquela afinidade. Outros caboclos se manifestam com roupas egípcias. Você fala, olha só, eu tenho o Egito do meu lado. Egípcio o quê? Não é isso, é um caboclo que se manifesta, mas como eu tenho afinidade com alguns negócios lá. Você entendeu, né? Tem umas afinidades assim, né? Até andar aquele negócio que tem uma corcova assim, né? Anda lá assim. Os camelinhos dromedários. Como é que ele vai se manifestar? Ele tem que se manifestar a afinidade que eu tenho. Ele vai se manifestar o quê? Basicamente com aquela tanga, né? Que tem aquele vestidinho, né? Eu não sei como é que chama aquele negócio lá. Tá? Normalmente uma lança na mão, que é isso que ele vai se manifestar. Uma roupa de um egípcio. Certo? Não sei como é que se chama. Vai se manifestar assim. Porque a minha formação, ou aquilo que eu li, ou a afinidade que eu tenho, mas deixa ele ser um caboclo. É um caboclo que está ali do seu lado, se manifestando. Tudo bem? Tá. Tem mais caboclos aqui também. Esses aqui estão mais vinculados à parte ribeirinha, né? A parte das águas. Aqui os pretos velhos, tá? Os pretos velhos. A energia de preto velho é muito diferente, tá? A energia de preto velho é bem diferente do caboclo, tá? Se o médium não percebe isso, então é só caboclo que está vindo. É só caboclo. Fala, traz o preto velho. Estou com o preto velho. E a energia continua igual? Me desculpe, você está com o caboclo. Continua com o caboclo. Tá? A energia de preto velho é bem diferente. Pretos velhos também.
Aí já vem a molecada, né? Pensada. Tá vendo? Esses daqui também são herês, tá? Mas na linha mais das praias, das águas, tá? Mas eles são herês também, eles se manifestam também. A manifestação deles é um pouquinho diferente. A maioria de nós se manifesta essas crianças aqui, ó. Essa daqui tem um pouco de dificuldade. Mas quem está muito ligado com Iemanjá, com Oxum, né? Com as águas de uma maneira geral, quando você chama o herê que normalmente vem da linha das águas, normalmente eles vêm assim, ó. Assim, tudo peladinho. Tá bem assim, pelado, literalmente pelado. E normalmente com um rabinho aí, se manifestam assim. Normalmente as crianças herês que vêm assim, elas não conseguem andar. Elas ficam sentadinhas no chão ou na cadeira, enfim, onde elas estiverem, elas ficam ali quietas. Esses daqui não ficam quietos não. Daqui vai se rolar. Inclusive é muito característicos. Às vezes você percebe que uma criança, um médium incorporado com o herê, você percebe que ela fica se arrastando. Não sei se você já viu algum médium fazendo isso. Fica se arrastando e se arrastando. Por quê? Quem incorporou foi uma entidade assim, ó. Ela não consegue andar. Ela não vai conseguir. Tá? Agora, se for essas outras aqui, aí você tem que segurar o médium, porque ele vai fazer coisas aí meio incríveis. Não é assim isso? Sim. Tem razão. Pode vir assim também. Não tem nada de errado, tá? Se ele vir totalmente peladinho, é normal. Essa criançada pode vir totalmente pelada. Tá tudo bem. Sai correndo. Tá tudo certo. Aí tem os baianos, esses bichos são bravos. Não é bom você brincar muito com baiano, não. Senão você vai tomar uma... Cadê a Fátima nessa hora? Uma peixeirada. Eu gosto, para alguns trabalhos, trabalhar com baianos e boiadeiros. Os dois, olha, quando o negócio pega mesmo, chama essa linha aqui, eles dão meio que chega para lá. Eles são muito fortes nisso. Então a linha de baianos e de boiadeiros eu gosto muito de usar para entidade, sabe, aquela que você puxa, não vai, você puxa, não vai. Ah, é? Chama a linha de boiadeiro, chama lá. Eles vão o quê? Vão com os laços, né? Vai com os laços deles, assim, de boiadeiro, e se envolve a entidade e puxa, e aí vem. Só que eles não são muito... não são muito amiguinhos, né? Eles são meio diretos. O baiano ele é meu mal educado, né? A Fátima uma vez trouxe a baiana lá e... nunca mais me esqueci. Nunca mais. Você queria filosofar com a baiana? Olha, eu nunca mais me Isso que eu estou falando. A linha de baianos e de boiadeiros não são linhas muito sutis. Elas não são assim. Elas vêm para saber, dá aquele tranco e resolve. Tá? Eles não são muito boazinhos. E aí tem a ver muito com a característica do médium, né? Se o médium ele é assim, vai vir um baiano sim. Você chama um caboclo, vem um baiano. Tá? Você chama um caboclo, vem um boiadeiro. Certo? E ele vem com tudo. Ele vem com tudo. Dura segurar depois o médium. Né? Porque o médium vai destrambelhar e vai falar umas coisas meio esquisitas. Não é assim? E fala mesmo. Fala mesmo, você na frente de todo mundo. Não tem esse negócio de lugar, não. Não. Chamou um desses daí, se tiver que falar, ele fala. Tá todo mundo ouvindo? Ele vai falar. Desce ali. Ele vai falar. A linha de marinheiro eu gosto também muito de lidar. Tá? Os marinheiros, eles são muito exímeis trabalhadores para conter entidades também. Né? É que existe, eu não sei o quanto que vocês conhecem, certo? Existem grandes prisões, gigantescas prisões no astral, aonde? Embaixo d'água. Prisões. E quem é que controla? Os marinheiros. Eles que controlam essas prisões. Então, muitas das entidades que nós recolhemos aqui, ou nós encaminhamos, não vai para o hospital, vai para eles. Vai para eles. E eles contêm isso embaixo d'água. Lá dentro. Quieto. E a entidade não consegue sair lá. Não tem jeito. As fossas. São as fossas abissais. Né? São profundezas assim, gigantescas. Aí são centenas e centenas de metros lá para o fundo. Tá? E normalmente eles pegam o quê? Antigos navios afundados. Então dentro dos navios eles fazem a prisão. E aí não vai entrar nem sai não. Tem um livro, se não me engano. Aglon. Como é que é? Aglon. Isso. Espíritos. Que fala exatamente dessas prisões que estão lá embaixo.
É bom. Os boiadeiros, como eu falei, gostam muito de usá-los, né, para traçar ou para arrastar as entidades, aquelas que são mais resistentes para você puxar, para você encaminhar. O boiadeiro entra e... Nunca vi uma entidade conseguir resistir a um boiadeiro. Nunca vi. Ele sempre dá um jeitinho. E quando não vem um, né, vem um grupo de boiadeiros. Laça de tudo quanto é jeito, a entidade... Aí você vê, ela vai. Se não deu uma, ele vai chamando o outro, ele vai chamando, aí chega um pouco a entidade vai lá literalmente lá. Só pelo laço. Os bichos são fortes, tá? Povo d'água, tá? Tomar um pouco de cuidado com os caras também, tá? Esse daqui, por mais que você ache bonito, não sei o quê, não são entidades muito fáceis de lidar também. A sereia, eu gosto muito de usar o canto dela para desfazer campos magísticos, lugares que estão travados, né? Uso o campo da sereia. O campo da sereia é muito forte, é uma questão sonora, ela vai batendo e desmonta qualquer estrutura. O campo da sereia é muito forte para isso. O tristão, que seria a sereia masculino, né? O tristão, ele é uma entidade extremamente agressiva. Extremamente agressivo. E ele é violento. Não é uma entidade de fácil manipulação. Tá? Ele é usado somente em caso de saber. Falhou tudo? Tá bom, então chama ele. Chama ele. Aí ele vai lá e resolve. Tá? Mas eles são entidades muito duras, muito difíceis de lidar. E ele não respeita o seu comando. Ele não vai respeitar o seu comando. Ele vai fazer o que ele quer. Tá? Ele recebe ordens de uma outra entidade. Que não somos nós. Aqui tem seres um pouco mais bonitinhos, né? Sim. Mas cuidado com a beleza dessa daqui, essa é muito perigosa. Muito perigosa. Tá? Gosto de usá-los muito para desfazer campos de magia. E normalmente está muito vinculado à mãe Iemanjá, né? Está muito vinculado a elas. Aqui outros povos d'água, né? Mas aqui da água doce, aqui está um pouco mais ligado a... Pode ser. Também Oxum, pode ser, e Oxóssi também, pode ser. Então, aqui ligado às águas doces. Sim. Aqui são os orientais, tá vendo? Que muitas vezes são confundidos com os mestres ascensionados, são muitas vezes confundidos, mas são caboclos, pode-se dizer assim, né? Orientais. Foi aquilo que você falou. Então a gente às vezes confunde um pouco eles, né? Mas eles são caboclos, pode-se dizer assim, fortes na linha oriental. Gosto muito de usá-los para cura. A maca normalmente tem muito deles, né? Em regiação também tem muito deles lá dentro. Muitos deles trabalham lá dentro. Né? A linha de cigano. Tá? Isso aí é... Eu gosto de trabalhar principalmente quando envolve campos de magia. Magia com eles é... Resolve. E hoje a gente tem percebido que a maioria dos trabalhos tem magia. E aí, como é que foi? A maioria, é difícil escapar um trabalho, não teve nada de magia, então ficou sem graça, né? Assim, ficou sem graça. Mas a maioria dos trabalhos sempre tem um campo magístico, certo? Envolvendo ou de agora, ou antigo, sei lá, e aí isso é então, invariavelmente, essas entidades estão muito perto da nós. Muito perto de nós. Porque eles sabem que vai ter que usá-los de um jeito ou de outro. Mesmo que você não peça, eles vão estar atuando. Você tem que atuar porque tem que dissipar esses campos de magia. São entidades muito fortes, tá? Outros tipos de ciganos, né? Parece caboclo, né? Assim, mas são ciganos. Eu tenho mais medo desses daqui. Esses ciganos são muito duros, eles são difíceis de lidar também. O cigano mesmo, a raça cigana, um pouco do Oriente para a Europa, tem uma região específica deles, eles são muito duros, Aí não gosta de conversa não. Alguns curadores diferentes, né?
também são confundidos com a grande fraternidade muitas vezes. E aí, novamente, como é que ele vai se manifestar? Bom, depende da sua formação, depende da afinidade. Ele vai se mostrar de um jeito. Mas está tudo bem. O que interessa é cuidar das pessoas. Também tem isso que a gente chama de semibombas, né? A gente confunde sempre com Francisco de Assis. Não é ele. Não é ele que faz isso. Mas eles têm sempre a roupagem de padres, sempre vem assim, normalmente uma roupa de franciscano, sempre. Sabe aquela roupa pesada, assim? E pode reparar, tá vendo? Tem dois, um padre aqui e uma freira aqui, e olha a quantidade de entidades resgatadas. Olha a quantidade de entidades. É que aqui não mostra a fila. Atrás dessa fila tem mais padres ou freiras segurando a fila lá de trás. São muito usados para resgates. E olha a quantidade de entidades que tem em volta contendo esse campo de energia. São muito úteis para, saber, envolvimento de entidades e trazer em grande escala. Então, quando muitas vezes a gente pede, vamos limpar o lugar da imagem, não sei o quê, eles que entram em ação. São eles que entram. E eles vão lá e começam a limpar. Você fala, mas vamos chamar os Exus. Não, eles entram e fazem essa limpeza. Eles fazem isso. Oi? Eles ajudam os samaritanos. Os samaritanos são inferiores a eles. Eles são mais poderosos que os samaritanos. São mais poderosos que eles. Aqui também são considerados semibombas também, essas entidades que muitas vezes a gente confunde, que parece São Germano. São confundidas um pouquinho, mas vai bem. Acabou com os pretos velhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Essa linha de Ogum também é muito usada. Essa parte que eu queria entrar. Qual é o seu Exu? Eu não sei. Qual é o seu Exu? Qual é o nome dele? Pra que você quer saber disso? Te pergunto. Você está falando isso? Você até hoje nunca me falou. É lógico que eu não vou falar. É porque eu perguntei você falou assim, pra que você quer saber disso? Eu falei, poxa. Aprendeu, né? Demorou. Já sei que não dá. Aqui são as linhas de Exu. Aqui é mais ou menos uma árvore, né? Não sei se você pode chamar assim, teograma, sei lá, dá um nome que vocês quiserem. Mais ou menos como é que está a estrutura. Normalmente no terreiro de Umbanda, aquele Exu mais, a gente chama de maioral. Tá? E aí vem alguns nomes, né, que estão atrelados a esse maioral, e aí vai descendo as linhas que trabalham na maioria dos terreiros de Umbanda. Vocês já viram vários desses nomes em algum momento, certo? E a gente sabe aonde que eles estão ligados. Onde que eles estão ligados. Como é o nome que está em cima do veludo, Tony? Acho que é. Onde está o Lá direito. Astarô. Parou a segunda linha. É, Astarô. Na verdade, a gente precisaria de uma aula só para falar de Exu. Tá? Que, na verdade, são guardiões. E vão explicar como é que os guardiões funcionam. Tá? Aqui é uma coisa muito rápida sobre Exu. Tá? Mas a gente precisa de uma aula só para falar de Exu. Vamos falar como é que eles funcionam na prática. Quando vai ser? Aqui só para ver cada uma das 7 linhas, né? Você tem o Exu que coordena, trabalhando nas 7 linhas. Caraca, isso. Tá maluco pra decorar isso daí. Pode se apresentar sim. Pode se apresentar sim. É para criar um certo medo. Tá? É intimidação. Eles se mostram assim para intimidar. Mas eles não são assim. Eles se mostram assim para intimidação. Conversa tem caminha, né? Esse aqui eu não vou falar. Esses aqui são os quiumbas. Mas escolhe um deles. Qual que é o seu filhinho de estimação? Inclusive ele está na sua casa. Caras legais, esse. E aí pode ser esses caras também, né?
que fica usando sua energia e inalando tudo que você vai. Toda vez que eu tenho um vício, independente do vício, sempre tem uma entidade dessa. Ninguém escapa. Qualquer vício que você tenha, tem uma entidade sugando essa energia junto com você. E aqueles enterrados lá? Tá? Exatamente. Qualquer vício, pode ser vício físico ou moral. Tem o vício, tem uma entidade dessa exalando, ou exalando não, chupando lá as energias que você coloca para fora. Onde é aqueles enterrados lá? Qual o significado? E daqui eles estão em sofrimento pela própria mente deles. A própria mente deles que se enterra. Eles não conseguem sair. Eles não conseguem sair. Isso daqui é uma cena do filme, a lei da Amor Além da Vida. Amor Além da Vida tem uma cena que mostra exatamente essas pessoas enterradas. Mostra ele andando aqui, o receio até, parece que ele viu o pai dele, parece que enterrado, né? Ele gosta, é você que está enterrado. Mas por quê? Isso é culpa. Isso é culpa. Ninguém enterrou eles. A própria pessoa, pela culpa, se enterra. Não sai mais lá. Vai sair. Quando realmente pedir com sinceridade, aí ele é resgatado daqui. Senão vai ficar. Isso pode demorar décadas, tá? Décadas enterrado no sujeito. Isso é tudo. A gente pega umas coisas, né? Aqui são entidades, né, que estão totalmente desgastadas pela energia vital, ou seja, elas foram sugadas. E aqui, normalmente, é o Vale do Sexo. Aqui é o Vale do Sexo. Entidades vigorosas, mas se perderam totalmente a vida. Aqui mais algumas imagens, né, de eguns. Esse daqui do filme Nosso Lar, esse daqui da Divina Comédia, esse daqui Divina Comédia e aqui também do Amor Além da Vida. Cenas compradas. Normalmente são sofredores, são treinados depois nas trevas e eles sobem para pegar a gente. Aqui só uma estrutura, né, colocando os deuses, a estrutura de fator, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, não vai dar tempo de falar dos comandantes, tá? Vai dar que tem que liberar a sala para os comandantes. A gente pode marcar para uma próxima reunião. Seria mais essa estrutura aqui. São os comandantes estelares, que seria a próxima que a gente estaria falando. Pode marcar. E aí a gente tem que ver todos esses comandos aqui. Essa é a lista que eu vou marcar. Essa é a lista dos comandos que a gente vai passar para vocês. Tá? Para que serve, para usa, onde não tem, onde pode. Tá? Esses são os comandos que normalmente a gente tem conhecimento. Uma lista grande. E vocês, médiums, precisam entender esse negócio aqui. Porque invariavelmente vocês vão lidar com essas entidades. Tá? Principalmente na máquina, na energização ou na desobsessão. Quer dizer, em todo lugar. Ela já tem o ideal, tá? Mas tem que aprender a lidar com isso. Tem que acessar o e dependendo da situação, você tem que lidar com os energias. Esse é a origem da Umbanda. Tem uma literatura de Xerato, tem a literatura de estrelas, para nós aqui, certo? A origem é africana, certo? Mas quando você dá uns passinhos para trás, você vai ver que a Umbanda não é Umbanda, é a Umbandã. Certo? A Umbandã, a origem não é daqui. A Umbandã veio um grupamento que veio de sírios, ok? E de sírios, inclusive um senhor chamado Ramatiz estava nesse pacote, e é coisa muito antiga. Então já foi desenvolvida lá e já veio de outros lugares para a Síria, depois de Síria veio para cá. E na época que foi trazida para cá, quem trouxe isso? Não foi Ramatiz, mas foi um grupo onde Ramatiz estava no meio. Então ele tem facilidade de lidar com isso também, que é o nosso mentor espiritual da casa. Mas a origem mesmo
quando você olha em termos de criação mesmo, certo? É muito anterior a Sírios. Mas, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, é o que veio de Sírios, através da Umbanda, e depois teve um trabalho que lidando com os campos magísticos, não sei o quê, e aí começou a ter uma configuração africana, que foi trazido para lá, não para cá, não foi trazido para o Brasil. Foi trazido para outros povos, e a África meio que incorporou isso. Então, todos aqueles líderes religiosos das tribos africanas, tá? Eles vieram com a formação de Umbanda. Eles vieram com essa formação. E aí, começaram a colocar isso no povo deles. Tá? E eles eram o quê? Os líderes o quê? Que curavam, os líderes que mexiam com as magias, eles que faziam isso. Tá? Você tinha o chefe, você tinha a figura do chefe, e tinha a figura de quem? Desse líder espiritual, religioso, como você quiser. Mas eles que vieram preparados por esse grupamento que veio há muito tempo atrás. Foi uma das primeiras migrações dos seres iluminados que vieram do sistema de Sírios, que era um. Daí com a questão dos navios negreiros, né, que fizeram rapinagem, precisava de mão de obra, né, então trouxeram uma filosofia aqui para. E também sofreu alteração. Então, aquilo que a gente chama de Umbanda pura, nenhum lugar faz. Né? Nenhum lugar. Nossa casa, ela tenta um pouquinho fazer um pouco diferente daquilo que veio da África, aquilo que é usado aqui como Umbanda pura. A nossa casa faz um pouquinho diferente, porque tem uma orientação muito forte aqui da Matisse. E ele traz a Umbanda para ser usado. Então, o que nós fazemos aqui é um pouco diferente. Não é igual a uma casa de Umbanda. Eu não conheço nenhuma casa que faz como a gente faz. Tá? E é Umbanda que faz aqui, também não é Umbanda pura, tá? É um Umbanda um pouco diferente. E tem um pouco a ver com a linha de Ramatiz que veio junto com aquele grupo trazendo a Umbanda de Sírios. Que é um pouco interno na nossa casa. Ainda não está lá, tem que caminhar bastante, porque depende muito dos médios. Os médios precisam aprimorar um pouco mais o conhecimento da Umbanda para crescer um pouco mais. Os nossos médicos não estão preparados. Devagarzinho está indo. A gente vai abrir alguns trabalhos um pouco mais específicos. Não é de Umbanda, é de Umbanda, que não é nada a ver com essa Umbanda que a gente conhece. Não tem nada a ver, é bem diferente. Mas sempre usando o quê? Campos magísticos e de cura muito profundas. Que as leis da física ou qualquer outro texto aqui não vai conseguir identificar isso. É uma forma diferente que a gente falou. Se nós tivermos essa permissão, a instrução já foi passada, só que a gente não teve a permissão ainda de trabalhar nesse livro. Porque falta aquilo que eles mais querem, que é a cabeça dos médios. A cabeça dos médios não está permitida. Cabeça boa, você quer dizer? É isso? Pode ser. Médio a gente tem bastante médio, né? Mas a cabeça dos médios não permite usar isso daí. Porque uma vez que você entre, você não tem volta, tá entendendo? Se você entrar nesse tipo de vibração, você não tem volta. E é uma escolha que a maioria dos médicos não quer fazer. E tem mais um detalhe, você não pode usar nunca isso em benefício próprio. Nunca. Para nada. Só para ajudar os outros. E não pode ajudar ninguém da família. Se for da família, alguém tem que ajudar para você. Você não tem permissão. Tudo bem? Está entendendo alguns probleminhas aí que a gente tem no meio do caminho? Mas passou para mim. Passou para todos. Não veio para nós. Veio para outro região. Ficava mais no lado do Oriente. Veio para lá. Depois veio para a Mongólia, a Atlântica foi com o ar. Isso é a evolução. De preferência, porque você vai abrir uma tendinha na sua casa. Eu não aconselho fazer. Você não pode usar a sua casa para fazer tratamento. Você não pode usar a sua casa para fazer tratamento. Tá? Você pode usar para se proteger? Sim. Você pode usar numa emergência? Sim, emergência. Mas não pode fazer que a rotina da sua casa seja uma emergência. Pode ser usado. Tá?
que você não pode é transformar a sua casa num hospital de emergência. Não. Então, aqui é um hospital de emergência, sua casa não pode ser. Mas numa eventualidade, precisa cuidar de uma pessoa, você não vai dar um passo para uma pessoa? Me desculpe. Aquela criança chegou lá com você, a gente chama de bucho virado, né? Você vai falar o quê? Ah, vai lá no centro para dar um passo. Na hora. Quem tem que dar o passo? Você dá o passo. Você dá o passo. Chama uma entidade, se prepara, lógico, se prepara, o ambiente, faz uma oração, se concentra e dá o passo na criança. Faz isso. Isso daí é eventualmente, né? Isso é eventual. Isso eu estou falando, você não pode fazer que a exceção seja a regra. Você vai transformar a sua casa num hospital. Não é isso. Sua casa não foi preparada para isso. Não tem o amparo e nem a proteção necessária. Mas numa eventualidade, você não pode negar ajuda. Uma eventualidade. Se a pessoa está corriqueiramente com aquele problema, para onde você tem que mandar? Manda para cá, ou uma outra casa qualquer para cuidar. E aí lá ela recebe o cuidado certo, periódico. Agora, a sua casa não é para ter cuidado periódico, não. Agora, numa emergência, a pessoa está com muita dor de cabeça, está explodindo. Você vai falar, ah, vai lá no Arca essa semana que vem para ver o que é isso. Não é assim que faz, tá? Vai dar uma ficha de distância. Não é assim. Tá? Então, sendo necessário, você usa. Tá? Lógico, prepara o ambiente, faz uma oração, chama as entidades para proteger o ambiente, e aí você faz. Tá? Mas é exceção da exceção. É tratamento? Não, não é na sua casa que você vai tratar. Não faça isso. Nós temos grupos aqui que vão nas casas das pessoas fazerem tratamentos. Mas elas são preparadas para isso. Vai com um grupo espiritual e nunca vai uma pessoa sozinha. Vai 4, 5 pessoas para fazer o tratamento na casa da pessoa. Então elas são preparadas para fazer isso. Tá? Então vai sempre alguém de sustentação. É isso que a gente faz. É 2 ou 3 fazendo sustentação, ou seja, fechando o ambiente da casa da pessoa, envolvendo as entidades que estão lá, encaminhando. E os outros fazendo o quê? Tratando as pessoas. Então vai um grupo na casa das pessoas. Isso a gente tem grupo que faz isso. Agora, você sozinho vai fazer tudo isso? É complicado. Mas você fala, aí já começa a cair no orgulho do médico, né? Ah, eu posso, eu consigo, eu tenho a força. Você vai tomar um capote aí. Tá? Além do mais, se não estiver preparado e não... e o ambiente não estiver correto, sabe o que você vai fazer? Você vai puxar energias deletérias da pessoa para você. E ainda mais vai fazer o quê? Você não vai saber se lidar, não vai saber se livrar disso daí. E aí você faz o quê? Aí vem pro ar. Liga pro Tony. Mas é o que vai acontecer. Pessoal, a casa de vocês é para vocês morarem e conviver com as pessoas. Lá não é lugar de tratamento. Tratamento, aqui é uma casa de tratamento. Não tem outras casas de tratamento. Procure uma casa de tratamento. Aqui é uma casa de tratamento. Lá, na sua casa, não é casa de tratamento. Numa eventualidade, você não é que pode, deve cuidar de você. Mas é uma eventualidade. E não faça isso como uma rotina. Porque eu sei que alguns aqui são meio descabeçados e vai fazer como uma rotina. E vai fazer. Sua casa não é lugar de tratamento. Você quer montar um terreiro? Monte um terreiro, não na sua casa. Não mistura as coisas. Eu já respondi para você. Entendi. Podemos fechar aqui? Essa senhora aqui é muito especial. Eu acho que deveria ser especial para vocês também. É a nossa deusa. Vamos agradecer a Jesus, a toda a fraternidade de luz desta casa, por esses momentos tão bons, tão elucidativos que recebemos hoje, com uma promessa de